Boa noite. Hoje, nesse nosso novo episódio do podcast científico, iremos falar sobre adolescência. Para debater sobre esse assunto, eu tenho a companhia hoje da Ana, da Giovana, do Patrick, do Jaime e do Vitor. E também a minha, que me chama Gabriel. Vamos trazer o lado científico nesse assunto, para mostrar como que acontece nas meninas e nos meninos. E também vamos trazer a experiência que tivemos nessa faixa etária. O processo de crescimento e maturação interfere diretamente nas relações sociais e motoras dos jovens na sua adolescência. É importante ter uma noção de como que é o aspecto biológico desse jovem para ter uma noção boa de como vai ser a sua maturação sexual e seu crescimento. Patrick, começa falando um pouco como que começa o crescimento nas meninas. Boa noite, meu nome é Patrick. A adolescência é marcada pela fase de aceleração do crescimento. As meninas têm uma aceleração no crescimento primeiro que os homens. Ocorre no início da adolescência, entre os 9,5 e os 13,5 anos de idade. O pico de crescimento ocorre por volta dos 12 anos de idade. As meninas crescem cerca de 9 centímetros durante seu ano máximo de crescimento. Após o pico de crescimento, ocorre a menarca, a elevação de produção dos hormônios femininos. Não há nenhum ganho acentuado de massa muscular, porque não há uma elevação de produção da testosterona. Com isso, as meninas aumentam a gordura corporal, principalmente na região do quadril e seios. Para as meninas é fundamental ter uma já vivência com esporte boa na infância, porque após a menarca é reduzida a evolução do desempenho esportivo, por conta do ganho da gordura nas regiões dos seios e quadris. Boa noite, pessoal. Meu nome é Jaime. Então, no desenvolvimento dos meninos acontece entre os 12 até os 17 anos de idade. Geralmente acontece após os testículos começarem a aumentar de tamanho. Os meninos crescem cerca de 10 centímetros durante o seu crescimento máximo, 1 centímetro a mais que as meninas. Esse pico normalmente dos 14 anos de idade. Após aproximadamente 6 meses do pico do crescimento, ocorre o pico de ganho massa muscular diretamente relacionada à revelação do hormônio de testosterona. Se for trabalhado de forma correta, aumenta a força, resistência e velocidade. Esse crescimento ocorre na puberdade normal. Caso o menino tenha um crescimento tardio, deve passar no médico para descartar as hipóteses de doenças, mesmo sendo comum crianças que tenham crescimento devagar alcançar sua altura normal. É até algo bacana eu comentar, da minha experiência, que na minha adolescência eu via todos os meus amigos crescendo e eu não. E aí trouxe incômodo em mim, pensando que eu nem ia crescer porque meus amigos são altos. Até hoje eles são maiores do que eu, né? E aí eu cheguei no meu professor e perguntei pra ele: professor, tem alguma coisa que estimula eu crescer? Aí ele me explicou que a natação fazia o estímulo do crescimento, porém tinha que fazer as aulas certinhas, né? Tudo com plano de aula, várias vezes na semana, não fazendo uma vez e achando que vai resolver. E aí eu comentei pra ele que eu não conseguia. Só que aí ele já conhecia meus pais, então ele sabia que eles não eram altos. Então ele falou pra eu ficar tranquilo que eu iria crescer com o tempo, porque tiveram os amigos meus que tiveram um crescimento precoce. E comigo não ia acontecer isso, que eu ia crescer, só que eu tinha que esperar. E aí realmente, eu ainda fui lá e fazia natação uma vez por semana no Sesc, né? Não dava por conta própria. E com o tempo eu cresci. Hoje eu tenho 1,65, não é grande coisa, não é alto, né? Nem considerando alto. Porém, a altura média dos meus pais e dos meus familiares. Boa noite, meu nome é Ana Luísa. Podemos dizer que a maturidade sexual ela começa mais cedo hoje do que um século atrás, provavelmente devido à saúde geral, melhorias da nutrição e das condições de vida. A média de idade na qual as meninas começam a menstruar, por exemplo, diminuiu cerca de 3 anos nos últimos 100 anos. Nos meninos, as mudanças sexuais começam com o aumento do tamanho do escroto e dos testículos, seguido do aumento do comprimento do pênis. Em seguida, aparecem os pelos pubianos.
pelos surgem nas axilas e no rosto por volta de 2 anos após os pelos púbicos. A aceleração do crescimento em geral começa 1 ano após os testículos começarem a aumentar de tamanho. Durante a puberdade masculina, observa-se o surgimento de pelos faciais. Na puberdade masculina, o menino enfrenta modificações de seu corpo que o prepara para a fase adulta e o deixa apto para a reprodução. Boa noite, meu nome é Giovana, vou estar falando um pouco sobre a maturação sexual feminina. Na maioria das meninas, o despontar das mamas é o primeiro sinal visível de maturação sexual, seguido de perto pelo início da aceleração do crescimento. Logo depois disso, os pelos púbicos e das axilas começam a aparecer. A menstruação, normalmente, começa cerca de 2 anos depois do começo do início do desenvolvimento das mamas e quando o aumento da altura se desacelera após alcançar seu pico de velocidade. Durante a puberdade feminina, a gente pode observar a primeira menstruação, que muitas vezes pode ser acompanhada de cólica. Na puberdade feminina, observa-se modificações no corpo da garota, que a prepara para a fase adulta e a reprodução. Na minha maturação, eu tive um crescimento normal, não foi o precoce e nem o tardio. E também os meus amigos, todos acompanhando o mesmo ritmo, né? Então sempre achei normal. Eu nunca tinha pesquisado, eu não sabia que podia uma coisa levar a outra, né? Só tinha um que realmente tinha a barba fechada, porém a gente já sabia que ele era a exceção. Também vale ressaltar que os adolescentes que forem precoces na sua maturação sexual tendem a ser também precoce no seu crescimento e vice-versa. Então, caso o adolescente tenha sua maturação sexual precoce, ele vai chegar à sua altura adulta mais cedo do que uma pessoa que tem a sua maturação e seu crescimento normal. Boa noite, meu nome é Victor e foi feito um teste para ver a diferença de maturação masculina e feminina e os participantes eles foram avaliados em 3 momentos. No primeiro foi coletado dados antropométricos e sanguíneos, que eles foram realizados em 3 dias consecutivos, o mesmo horário. E as mensurações antropométricas elas englobaram a massa e a estatura corporal através de uma balança eletrônica. E para identificar o estágio de maturação sexual, foi usado o critério adotado por Tanner, que o sujeito ele realiza a autoavaliação das características sexuais secundárias. E os testes motores, eles englobaram a avaliação da força explosiva, força, explosão de membros inferiores e inferiores também, velocidade do membro superior, agilidade e muito mais. E os testes eles foram avaliados em 2 dias não consecutivos, com intervalo de 24 horas. Sendo no primeiro dia foi testada a força explosiva do membro superior e a agilidade. E no segundo dia foi feito a força explosiva do membro inferior e a velocidade do membro superior. Depois do teste, foram recolhidas as informações e fizeram avaliações e perceberam que não foi verificada diferença no desempenho físico de acordo com o estágio de maturação sexual dos meninos. Já nas meninas, 2 estágios tiveram um desempenho melhor na força explosiva dos membros superiores, que foram os estágios 3 e 4, que foram superiores ao estágio 1. O teste possibilitou perceber que as meninas têm um acúmulo maior de gordura do que os meninos. Isso ocorre por conta da menarca, que é a menstruação. Já os meninos tiveram resultados melhores em todos os testes. Todo mundo já encerrou seu assunto, então vou desejar boa noite para todo mundo e até uma próxima.